Olá pessoal, professor Yuri novamente, hoje para mais uma aula, continuando com os estudos avançados de CSS. Nós veremos hoje um assunto muito importante que são os elementos flutuantes. A gente vai ver como que eu crio as minhas caixas e flutuo elas dentro da minha página, né? Então vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é eu vou criar aqui um documento. Vou salvar ele como elemento flutuante. .html, ok? Né? Criar aquele projetinho nosso, já visto, elemento flutuante. Vou colocar aqui um meta e vou colocar aqui um link, certo? Então eu vou usar aquele estilo .css que eu já tenho, que é o meu estilo externo, ok? Então aqui eu vou criar 3 divs. Uma div 1, vou colocar aqui conteúdo 01. Vou copiar aqui também. Então eu quero 3 divs diferentes. Para ficar uma debaixo da outra. Certo? Então eu tenho essas 3 divs. Eu vou criar uma classe e vou aplicar nessas 3 divs. Eu vou até já criar aqui, chamar elas. Vou chamar ela de flutuante, certo? Então eu vou chamar em todas elas essa classe flutuante. E aqui também essa classe flutuante. Ok? Então eu vou lá para o meu estilo.css e já vou na minha classe, vou criar minha classe flutuante. Ó. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar um background nela aqui para me dar uma cor. Background blue. Vou dar uma borda para ela. Vou dar uma borda de 1 pixel solid e red, vermelha, né? Eu vou dar um tamanho dela, width, de 200 pixels. E vou dar um height, né? Um tamanho para me dar uma caixa quadrada, né? Bem quadradinha. Né? Então eu tenho a largura e a altura dela de 200 pixels, né? Vou salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui também. Então eu tenho 3 divs, né? Todas elas chamando a mesma classe, né? Que é essa classe aqui. Então todas elas vão ter a mesma configuração. Então eu vou abrir ela agora aqui no meu navegador. Elemento flutuante. Então pronto. Aqui vocês estão vendo as 3 caixas, né? Então como que se comporta o HTML? É uma caixa em cima da outra, né? Só que a gente tem como fazer esses elementos flutuarem aqui na minha tela, né? E como que eu faço isso? Eu uso um atributo que a gente chama ele de float, ok? Eu vou voltar lá e vou fazer o seguinte, a gente vai mudar esse atributo aqui. Ó, float. E vou dar aqui para ele flutuar à direita, ok? Então, eu vou só aplicar a classe flutuante na minha primeira div. Vou apagar aqui a classe da segunda e da terceira para vocês observarem como que ela funciona. Então, eu tenho a primeira div com a formatação lá CSS, que é essa, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa classe aqui e vou chamar ela de flutuante none, porque ela não vai flutuar, entendeu?
A primeira vai flutuar, a segunda não vai flutuar. Então eu vou apagar isso aqui, porque senão a minha div ficava sem formatação. E eu vou dar a classe flutuante nome. Isso mesmo. Flutuante nome. Eu vou dar um nome para essa classe aqui. De flutuante nome. Ok? Então eu tenho 3 caixas. A primeira, ela flutua, a segunda e a terceira não. Vou salvar. Vou salvar e vou lá no nosso projetinho. Então aqui, ó, nesse primeiro modelo que a gente fez, sem flutuar, os elementos se comportam seguindo o fluxo, né? O fluxo HTML, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então ela fica empilhada uma em cima da outra. Mas como eu usei o atributo float, essa primeira aqui vai flutuar à direita. Eu vou jogar ela lá na direita. Olha só que interessante. Tá vendo? Ela foi para a direita. Só que deixa eu voltar aqui, que uma perdeu a configuração. Espera aí. Uma ficou em cima da outra. Na verdade, eu esqueci de colocar aqui, ó, flutuante. Faltou um U aqui. Ok? Então vou voltar lá para o nosso projeto. Então eu estou aqui, ó. Olha, observem para vocês verem, né? Então a caixa, ela flutuou lá para o lado direito, correto? Então eu consigo movimentar essa caixa para onde eu quero. Vamos supor que eu quero mandar ela aqui para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, flutuante left. Mas olha o que vai acontecer. Eu dou um F5. Tá vendo que ela sumiu? Ela não sumiu. Ela se sobrepôs à minha caixa 02, né? Então, quando eu uso esse elemento flutuante, ele simplesmente ignora os outros elementos que não usam esse atributo flutuante, né? Vou diminuir o tamanho dela só para vocês observarem que ela está em cima da caixa 02, ó. Vou colocar aqui como 100 e vou colocar aqui como 100 também. Então eu tenho essa caixa de 100 por 100 e essa caixa 200 por 200. Né? Essa aqui é a configuração das duas caixas que não flutuam. Essa aqui flutua. Se eu voltar lá, F5. Tá vendo como que ela está aqui? Ela está em cima da caixa 02. Né? Então, esses dois elementos, como eles não têm o atributo flutuante, a caixa 01 simplesmente ignora e joga para cima deles. Né? Então existe uma forma de eu trabalhar com eles todos flutuando, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar essa caixa novamente. Correto? E eu vou até comentar essa parte aqui do meu código, certo? Só para o sistema ignorar ela. Correto? E agora eu vou usar essa classe em todas as três. Em todas as três caixas. Olha como é que fica. Eu vou tirar. Então agora ela vai usar a mesma classe, né, que é só flutuante. Então todas as três caixas, elas têm esse atributo flutuante e todas elas flutuam à esquerda. Correto? Né? Todas as três usam a mesma classe que faz o elemento flutuar à esquerda. Olha o que acontece. Se eu der F5, então uma caixa fica do lado da outra. Por quê? Agora ela respeita os elementos, né? Então quer dizer, se eu joguei uma caixa para a esquerda flutuando e o segundo joguei para a esquerda flutuando, ele vai respeitar o espaço da primeira. E assim também a terceira caixa vai respeitar o espaço da segunda, ok? É assim que se comportam os elementos quando eu uso o atributo flutuante, né, para mais de um elemento. Então, a partir de hoje, quando a gente for colocar o elemento em alguma parte do nosso site, a gente vai usar o float, ok? O float é a melhor maneira de você posicionar os seus elementos dentro do site.
Interessante a gente observar que quando eu diminuo o tamanho da minha página, olha para você ver. Quando eu diminuo o tamanho da minha página, olha como é que ela joga os elementos para baixo. Tá vendo? Então isso é uma forma da gente organizar o nosso site para atender a responsividade, né? É o que não acontece quando a gente não usa o ponto flutuante, ok? Né? Então ela joga para baixo. Outra coisa interessante é aqui, ó. Então eu tenho as 3 caixas agora, todas elas flutuando à esquerda e todas elas com o mesmo tamanho. Se eu fizer isso aqui agora, ó, eu vou voltar a minha classe aqui. Então eu vou colocar essa classe aqui, vou chamar ela de flutuante 2. Correto? E vou mandar ela flutuar também. E vou mandar ela flutuar para o left, né? Para a esquerda. Ok? E esse flutuante 2, eu vou aplicar ela só nesse elemento aqui, ó. Só no segundo elemento. Não, vou aplicar ela no primeiro elemento só. Só para vocês verem que interessante. Eu dou um Ctrl S. Então, todas têm o mesmo tamanho, né? Então, se ela descer aqui, ó. Olha só, essa aqui desce, né? Ela desce para o elemento de baixo. Não tem como abaixar mais. Mas se eu alterar o tamanho dessa aqui, da primeira que está com conteúdo 2, né? Se eu alterar o tamanho dela, vamos supor que a altura dela agora é para 300 px, olha o que acontece. Eu dou um F5. Espera aí que ela perdeu. Aqui, na verdade, eu não tinha salvo. Na verdade, eu apaguei aqui o ponto. Né? Vou colocar aqui ponto. Para mim dizer que é uma classe. Então tá. Então eu tenho o meu primeiro elemento aqui, ó. Né? Esse primeiro conteúdo aqui, agora ele é maior do que os outros dois. Olha como funciona. Caramba. Deixa eu voltar aqui. Salvar aqui também. Olha só. Então agora eu não consigo jogar essa caixa aqui para debaixo dessa. Porque esse espaço aqui, né, de 100 pixels, ele não consegue fazer com que essa caixa vá para baixo. Ok? Né? Se elas tiverem o mesmo tamanho, ela consegue ir para baixo. Né? Ela joga ela para baixo dessa. Ok? Essa é uma forma de trabalhar também. Que a gente tem que ficar bem atento aos tamanhos, né? Aos tamanhos delas para a gente, na hora de eu aumentar ou diminuir, dependendo do tamanho das minhas telas, eu não ficar travado. Ok? Então ela respeita o tamanho. Eu vou dar aqui o margem. Só para a gente... Vou dar uma margem de 10px. Vocês lembram, né, o que é o margem? O margem é o espaçamento externo. Vou dar uma margem para isso aqui também, de 10px. Então agora ela tem um espaçamento externo de 10px de todos os lados, correto? Na aula anterior a gente viu que é o margem, né? Eu também tenho como usar a margem top, left, head, né? Que aí é dos lados, né? Dos lados em cima e embaixo. Mas agora quando eu aplico só assim, ela está dando 10 em volta dela toda, em todos os 4 lados, correto? Vou voltar lá, vou dar um F5, né? Agora eu tenho um espaçamento. Vou voltar essa caixa para o tamanho real dela. Vou jogar ela 200 pixels. E agora a gente tem um espaçamento. Olha o espaçamento. E quando eu jogo ela para baixo, ela respeita também o espaçamento, ó. Né? E como agora todas elas têm o mesmo tamanho, tá vendo como ela conseguiu ir para baixo do conteúdo 01? Se o conteúdo 01 tivesse um tamanho maior, ela não ia, porque essa quininha não deixaria ela flutuar para debaixo, ok? Os elementos flutuantes se comportam dessa maneira. Então, pessoal, isso a gente chama de fluxo, né? Fluxo flutuante. Então, aqui eu tenho um fluxo flutuante à esquerda, correto? Que eu posso mudar à direita também, ok? Agora, olha que interessante. Se eu colocar aqui um parágrafo aqui de baixo, vou colocar um parágrafo aqui e vou colocar um conteúdo. Vou colar esse conteúdo aqui, né, que é um lorem Y, vou dar um Ctrl S.
Olha que interessante o que acontece agora quando esse parágrafo entra no meu site. Tá vendo que ele fica em volta desses elementos? Por quê? Aqui eu tenho um elemento que flutua. E esse cara aqui não entrou no fluxo, né? Então ele fica em volta desses elementos flutuantes. Eu vou até aumentar isso aqui. Vou colocar mais conteúdo só para vocês verem como que fica. Olha só, tá vendo como que ele circula todos esses elementos, né? Porque esses três elementos, eles estão flutuando, correto? Então, quando eu quero limpar esse fluxo, eu uso um atributo que chama clear, correto? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse fluxo. Então, agora eu quero que esse parágrafo ele venha debaixo desses três elementos, né? Só que eu acionei o fluxo aqui, né? E eu quero que esse cara limpe esse fluxo, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma outra classe. Vou chamar ela de limpa fluxo. Correto? E vou usar o meu atributo clear. Esse atributo clear, eu posso tanto usar ele aqui, ó, height, né? Que é o direito. Eu posso usar o left, que é o esquerdo. Ou então eu posso usar o both, né? O que é o both? São ambos, correto? Eu vou usar o left aqui para vocês verem, ó. Clear left. Então, eu tenho um fluxo aqui agora, flutuante, né? Na hora que eu vier para esse cara aqui, eu vou limpar esse fluxo. Então, o próximo elemento que tiver essa classe, que aparecer no programa, ele vai limpar esse fluxo. Então, eu venho aqui no meu elemento que eu quero que limpe o fluxo, né? Esse aqui eu vou chamar class limpa, como que eu escrevi lá? Limpa fluxo. Correto? Então aqui agora eu tenho uma sequência de 3 divs que elas se flutuam dentro do elemento, né? E eu tenho um parágrafo embaixo que eu quero que ele vá para baixo dessas 3 divs, né? Eu quero que ele pare esse fluxo aqui desse ponto flutuante, correto? Desses elementos flutuantes. Vou salvar aqui e volto lá no projeto, né? Então agora eu quero que esse meu texto venha para baixo, né? Só que como esses 3 elementos estão flutuando, né, eles entraram em um fluxo. Eu preciso cortar esse fluxo. Então quando eu uso aquele clear, eu limpo esse fluxo, ó. Agora sim, né? Então só esses 3 elementos, ele leu, né? O programa leu e viu que eles vão entrar no fluxo, né? E o meu outro elemento de baixo limpou esse fluxo, então ele quer dizer que ele não entrou no fluxo dos 3, ó. Né? Então ele sempre está abaixo desses pontos flutuantes, correto? A gente pode usar aqui também, se esses cara que tivesse no height, ó, nem esse cara que tiver no height, né? Então quer dizer que eu tenho um fluxo aqui height e eu não limpei o fluxo height, ó. Se eu der um Ctrl S aqui, ele não vai respeitar, ó, né? Então eu mandei o fluxo para o height, né, para a direita, só que esse elemento aqui está limpando só o fluxo da esquerda, né? Não consegue. Então eu tenho que limpar aqui o height, ó. Certo? Então dou um Ctrl S, ele vai para baixo, ó. Então ele cortou o fluxo, né? Esses caras estão num fluxo aqui, né, no float height, né, no fluxo à direita, e esse cara aqui limpou esse fluxo à direita, correto? Beleza. E também eu posso colocar o both, ó. O both é o que? Ele limpa tanto a direita quanto a esquerda, correto? Então eu vou deixar esse elemento aqui no left, ó, e vou deixar esse elemento no right. Então ele vai limpar esses 2 elementos. Olha o que acontece, ó. Então eu tenho esses 2 elementos no left e esses 2 no right, né? Como eu limpei nos ambos, né? Então esse cara aqui foi para o fluxo de baixo, correto? Essa é uma forma de eu limpar esse fluxo. Quando eu quero colocar um elemento abaixo deles, não seguir esse ponto flutuante que eu criei nesses elementos de cima, né? Eu limpo esse fluxo. Pessoal, agora a gente vai ver como que eu trabalho com elementos flutuantes dentro de um elemento principal. Então vamos supor que eu queira fazer uma div principal e essas 3 divs dentro da minha div principal. Vamos lá. Eu vou
apagar esse flutuante 2, certo? Eu vou deixar só o flutuante e o limpa fluxo, né, que é o clear. Eu venho aqui, vou apagar esse cara aqui, esse parágrafo, certo? Então eu quero uma div principal com essas 3 divs dentro dela. Então essa aqui também vai ser flutuante. Então todos os 3, né, vou voltar lá só para vocês verem, né? Então agora eu tenho essas 3 caixas, né, que vai ficar dentro de uma div principal, né? Então a div principal seria tipo o meu background, né, ou minha imagem de fundo da minha página, só para vocês imaginarem. Então eu venho aqui, eu vou criar uma div aqui dentro, certo? Vou abrir, vou fechar ela aqui. Vou dar um espaçamento aqui para me indentar direitinho, né? E eu vou dar um ID para essa div aqui, certo? E essa ID vai chamar principal. Então agora eu tenho uma caixa principal e tem 3 caixas dentro, né? Que são as minhas flutuantes, né? Eu venho aqui na minha... Vou criar aqui o meu ID principal, né? Lembrando que é com cerquilha. Certo? Eu vou dar um border para ele. Vou dar aqui, vou colocar ela de 5 pixels, só para vocês enxergarem melhor. Solid. E vou colocar ela verde. Correto? E vou colocar um background também nela. Vou colocar algum background. Vou colocar ele como red para ficar melhor visualizando. Não vou repetir não. Ok, então eu tenho essa caixa principal com as minhas 3 caixas dentro, né? Que são os meus conteúdos. Então eu tenho uma caixa principal com 3 caixas dentro. Só que essas caixas aqui, elas estão flutuando, né? Olha só o que acontece. Eu dou um F5 aqui, ó. Tá vendo que a minha caixa fica aqui em cima? Eu não consigo visualizar ela, né? Isso é um funcionamento padrão do fluxo. Porque eu preciso quebrar esse fluxo ao final, né, desses 3 elementos. Porque ele sobrepõe toda essa outra div mesmo estando dentro dela. Então como que eu resolvo isso? A gente tem uma forma de resolver isso, né? É tipo uma artimanha para me resolver isso. Aqui que eu faço? Eu crio uma div fantasma aqui dentro, ó. Eu crio uma div fantasma sem nada e dou a minha classe para ela, aquela classe lá, ó, que é de limpa fluxo. Olha só, então essa div aqui, ela não tem nada, né? Ela não vai aparecer aqui dentro do meu principal, só que ela vai limpar o fluxo, né? E olha o que acontece quando eu dou um Ctrl S aqui. Tá vendo? Agora sim. Agora eu tenho minhas 3 caixas dentro da minha caixa principal, né? Por quê? Porque eu limpei o fluxo, né? Quando eu não limpo o fluxo, ela simplesmente ignora a presença da minha caixa principal. Então eu crio uma div fantasma para limpar o fluxo, né? Eu poderia até colocar um elemento aqui só para vocês visualizarem. Vou colocar alguma coisa aqui para vocês visualizarem o que acontece. Então ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Olha onde minha div está, está aqui embaixo, né? Então ela simplesmente limpou o conteúdo e arrastou, fez a minha principal crescer, né, até alongar até receber as minhas 3 divs, né? Correto? Então olha lá, as minhas 3 divs agora pertencem à minha div principal, correto? Então sempre quando eu uso elementos, né, flutuantes, eu preciso limpar esse fluxo. Mesmo eles estando dentro de uma div, né, que é o nosso caso aqui. Eu tenho uma div principal com 3 divs dentro. Então, sempre quando eu faço isso, quando eu uso pontos flutuantes, né, que essas 3 vão usar o mesmo ponto flutuante, eu preciso usar uma div ou algum outro elemento, que a gente chama de elemento fantasma, para me limpar esse fluxo. Porque senão eles vão ignorar a minha div principal, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima.